Então, chegamos aqui na nossa sexta aula do curso de Programação de Computadores, linguagem C para o curso técnico de Eletrônica, tá? E até o último vídeo, a gente estava trabalhando só com saídas, ou seja, fazendo um programa só para mostrar na tela, aparecer informações na tela para o usuário desse aplicativo que você está programando, né? E a última aula a gente montou como se fosse uma calculadora, onde você tinha dois valores, e a gente vai aproveitar justamente esse mesmo programa para a gente fazer modificações e ver as próximas instruções, né? Então, no programa você criava variáveis ali para atribuir um valor, né? Nesse caso, número 1 a gente atribuiu o valor 12, número 2 a gente atribuiu o valor 3, e ele fazia os cálculos entre esses dois números aí, né? Soma, subtração, divisão e multiplicação. Acontece que o interessante é que esses números aqui eu não preciso toda vez é, de trocar eles aqui no programa, compilar e depois executar o programa para que ele realize a soma de novos valores. E o interessante é que o usuário escolhe o número através do próprio aplicativo, né? Então, para isso, a gente precisa agora ter as instruções que busquem a entrada, né? Valores de entrada. Os valores de entrada vão vir principalmente através do teclado, né? Saída seria a tela e a entrada seria valores vindos do teclado, tá? Então, eu quero que o usuário digite esse 12, que o usuário digite esse 3 para fazer todas essas operações aqui e mostrar na tela. Então, a gente tem alguns recursos que eu já coloquei aqui em cima, ó, que representam as entradas de dados. Um deles é o scanf. Então, a gente vai verificar como que usa o scanf. Mas existem outros, né? Aqui eu coloquei três, tem muitos outros aí que a gente vai vendo no decorrer do ano letivo aí. Mas o scanf é um deles. E o scanf ele atribui ao endereço de uma variável. Então, não é exato. Toda essa variável aqui vai ter um endereço de memória. Ele atribui ao endereço de uma variável valores digitados no teclado, tá? Então, você digita o valor, ele coloca lá no endereço de memória da variável, tá? E daí ela passa a ser atribuído com aquele valor que você digitou, tá? E a sintaxe do scanf é a seguinte: você vai ter, meio parecido com printf, né? Só que ela vai buscar do teclado. Então você coloca a expressão de controle aqui e depois a lista de argumento que vai ser a, a, a- o espaço lá de memória, o endereço de memória da variável, né? A gente já vai ver como que fica. Existe o getche, que funciona um pouquinho diferente. Ele lê o caractere do teclado e permite que seja impresso na tela. Ou seja, na verdade, ele lê só um caractere. Aqui no scanf eu tenho que digitar, posso digitar qualquer quantidade de caracteres e aperto, e ele só vai passar ah, esses caracteres para o endereço de memória da variável quando eu apertar Enter, né? Já o getC e o getch, quando você aperta a tecla, ele já manda imediatamente o valor dessa tecla para a posição de memória. Então ele não fica esperando apertar o Enter, tá? A única diferença do getC para o getch é que o getC ele permite que seja impresso na tela a tecla que você digitou, e o getch não imprime, ou seja, você aperta ele e ele não vai aparecer aquilo que você pressionou na tela, tá? Então, tanto o getC quanto o getch são operações que não aceitam argumentos e devolve o caractere lido para a função que chamou, né? Então vamos ver, vamos começar com scanf nesse programa aqui. Vai ficar assim, ó, em vez de eu colocar a modificação que eu vou fazer é justamente aqui, ó, né? Em vez de atribuir valores para a variável número 1 e para a variável número 2, eu vou pedir para que o usuário
forneça esses valores para serem atribuídos para essa variável. Então, eu vou colocar um printf, entre parênteses, eu vou lá, digite o número 1. Vamos colocar assim, né? Daí, ponto e vírgula. Na próxima linha, eu faço o chamado aqui, que é o scanf, pedindo para o usuário digitar o valor, porque vai ficar esperando ele digitar o valor. Então, aqui, ó, onde está escrito a expressão de controle, a gente vai ficar esperando colocar o tipo da variável lá. Por exemplo, o número 1 está no tipo float. Então, tem que colocar um %f, né? Daí, vírgula, os argumentos que seriam o endereço da variável que eu quero. Toda vez que eu trabalho com endereço, eu tenho que colocar o e comercial na frente e depois o valor da variável. Como a variável é número underline 1, então tem que escrever desse jeito, ó, o endereço, que é o e comercial da variável número 1, ponto e vírgula. Eu só vou compilar aqui para mostrar que isso aqui ainda não vai resolver, tem que colocar os dois, né? Mas, não, vou fazer o outro aqui, porque na verdade vai repetir a mesma coisa, senão vai ficar meio longo o programa, ou o vídeo. Tá, printf, fazer o segundo aqui, ó, digite o número 2, né? Dá ponto e vírgula. Daí fazer a mesma coisa lá. Scanf, entre aspas, o %f, porque a variável que eu estou pedindo é do tipo float, fosse do tipo int, daí eu teria que colocar %d. Se fosse um caractere, %c. Se fosse uma cadeia de caracteres, %s, tá? Daí vírgula e coloco o argumento que é o endereço da variável. Então, e comercial, porque é o endereço da variável, número 2, que é a variável que eu criei ali em cima, né? Então, agora vamos compilar isso aqui, ó. Vamos rodar o programa. E, ó, ele pede, primeiro, ele não dá as outras informações. A primeira coisa que ele pede é digite o número 1, e ele fica esperando. Então, digito 10. Repare que, como é um scanf, se eu quiser mudar o valor antes de apertar o Enter, eu posso mudar. Ele não mandou, quando eu digitei, ele não mandou para o endereço de memória imediatamente, né? Ele espera eu apertar o Enter. Então, eu coloco aqui, ó, 10, e ele fica esperando eu pressionar o Enter para mandar. Ó, mandou. Agora ele mandou para o endereço da variável número 1, ele mandou o valor 10. E agora ele pede lá na sequência, digite o número 2. Vamos digitar o 5. Da mesma coisa, ó, ele não mudou ainda, não mandou ainda essa informação, só depois que eu apertar Enter. Daí eu aperto Enter e aparecem as operações lá, ó, né? Então ele pegou lá, somando o número 10 com o número 5, resulta em 15. Ele pegou aqui a informação que eu digitei e jogou para a variável número 1, e daí foi chamado aqui, ó. Então, ó, e também o 5 que eu digitei, né? Ele foi jogado para o número 2 e chamou aqui, ó. Daí ele fez a soma do 10 mais 5, que dá 15. Ele fez a subtração do 10 menos 5, que deu 5. Fez a divisão do 10 por 5, que dá 2. Fez a multiplicação do 10 com 5, que dá 50. Então, agora eu não preciso mais utilizar, ficar modificando no programa, colocando valores no programa, para que ele faça as operações. O próprio usuário pode digitar o valor, né? Vamos repetir, só lembrando aqui, ó, de usar agora que a gente já aprendeu o getC e getch, lê o caractere do teclado e não permite que seja impresso na tela. Então eu vou criar mais um printf aqui no final, agora que a gente sabe o que é o getch, e colocar assim, ó, printf, pressione qualquer tecla para finalizar o programa, tá? Sempre é bom deixar avisos para o usuário do que ele deve realizar, tá? Lembrando que o programa, quando você está fazendo uma programação, você não está fazendo para você, e sim para pessoas executarem. Então, você tem que sempre deixar bem
delimitado para que qualquer pessoa que vá executar o programa possa executar sem que tenha dúvidas de como executar, né? Então vamos lá. Pressionar o F9 para compilar. Faltou um ponto e vírgula, a gente sempre esquece, né? Então é sempre bom ter a compilação e executar o erro lá. Compilou, executar. Vamos lá. Digita o número 1, vamos colocar 12. Digita o número 2, 3. Daí ele dá todos os resultados e fica. é, Ele cria a situação. Ah, só que eu coloquei a frase e não coloquei o getch, né? Espertão aqui. Não, vamos colocar lá. Depois que você colocar a frase, tem que colocar lá. Get ch, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, daí ele vai ficar esperando você digitar. Quando você coloca esse get ch, ele fica esperando você digitar qualquer tecla, né, do teclado, qualquer um caractere que você for digitar, daí ele aceita esse caractere e vai para frente, tá? Mas ele fica esperando daí. Então, agora sim. Vamos lá. Executar, compilar, executar, rodar. Então, digitei o primeiro número, vou colocar diferente agora, vou colocar 5, um número menor, colocar 10, que é o número maior. Ele vai fazer lá todas as operações, 5 com 10 que dá 15, 5 menos 10 que dá menos 5, 5 divididos por 10 que dá 0,5 e os 5 vezes 10 que dá 50. Ó, agora ele ficou aqui, ó, pressione qualquer tecla para finalizar o programa. Então ele fica esperando aqui, enquanto você não pressionar nenhuma tecla, ele não vai para frente, tá? Aí pressiona uma tecla e ele sai do programa, tá? Então essas são as instruções de entrada aqui, ó. Scanf, getch e getch. Por hoje é isso.